Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Capítulo 46, a palavra viva, E.W. Kenyon. O problema da cura é um problema da integridade da palavra. Muitos nunca a reconheceram, mas a palavra é a curadora hoje. Deus em Cristo realizou uma perfeita redenção. Nessa redenção, a cura perfeita para todo crente. Mas se falta o conhecimento da palavra, os cristãos em toda parte estão doentes. Salmos 107:20 ilustra perfeitamente isso. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. João 1:1 também o diz. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. O versículo 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta é a palavra que ele enviou. Ele mandou sua palavra falada por meio dos profetas. A palavra viva fez-se carne. Agora ele se revela, a palavra doadora de vida nos evangelhos e nas epístolas. As palavras que eu disse são espírito e vida, João 6:63. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. A palavra torna-se algo vivo somente quando agimos sobre ela. A palavra é Deus falando, é um fato sempre no tempo presente. Pode-se dizer que a palavra é sempre agora, assim como Deus é sempre agora. A palavra também é uma parte do próprio Deus. Deus e sua palavra são um, assim como você e sua palavra são um. E a palavra é a vontade do Pai, assim como Jesus, a palavra feita carne, a vontade do Pai durante seu ministério terreno. O que Deus diz é, o que Deus diz será. Se ele não quisesse que fosse, não teria dito. Além disso, podemos depender de sua palavra inteiramente. Você tem dependido de instituições e de homens. As instituições podem falhar, os indivíduos podem morrer, as nações podem se desintegrar, mas Deus não pode negar a si mesmo. Atrás das palavras está a integridade de Deus. Não somente está sua integridade por trás da palavra, mas seu próprio trono está envolvido em sua palavra. Hebreus 7:22 declara que Jesus é a garantia da nova aliança. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ele está por trás de cada palavra, de Mateus a Apocalipse. Cada palavra foi inspirada por Deus. O trono sobre o qual Jesus está sentado está por trás de cada palavra. Fé, esperança e assentimento mental. Deve haver uma clara distinção na mente entre crer e concordar mentalmente. Crer na palavra é agir sobre a palavra. O assentimento mental é reconhecer a veracidade da palavra, a integridade da palavra, mas nunca agir sobre ela. O assentimento mental é ficar fora de uma padaria cobiçando o bolo que está na vitrine sem tê-lo. Ter esperança não é ter fé, não é acreditar. A esperança está sempre vivendo no futuro.
No entanto, a fé é sempre agora. Não é passiva, pois a passividade repousa serenamente sem ação, sem escolha, inerte. Fé é agir na palavra. Acreditar na palavra não é apenas reconhecer sua verdade absoluta, mas também levá-la a ser a sua própria. Agir na palavra de Deus é fazer sua vontade e nela agir. Ele é honrado por nossa atuação na palavra. Ele é desonrado por nossa mera concordância mental com sua veracidade, pela nossa esperança de que ela se tornará verdadeira em algum momento e por nossa passividade, que permanece tranquilamente regozijando-se na palavra, mas não tem parte nela. Quem crê, tem. João 3:36 e 6:47. Se você crê, você tem. O nome de Deus é glorificado por nossa atuação na palavra. O Pai é glorificado por nossa atuação na palavra. Lembre-se de que seu trono apoia sua palavra. Sua integridade está envolvida nela. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João 15, 7 e 8. Esse é o fruto da palavra que habita interiormente e que prontamente responde às orações. O caso apresentado. Há duas visões da cura. A visão mais comum é que a cura não está na obra redentora de Cristo, mas pertence a nós se tivermos fé suficiente para reivindicá-la. Essa crença sustenta que a fé é dom de Deus. Se Deus concede a você fé para a sua cura, você será curado. Se Ele não concede fé, não há necessidade de lutar pela cura. Sua única esperança é o braço da carne. Essa visão é superficial. É o resultado do conhecimento sensorial, ou seja, o conhecimento do homem natural que é adquirido através dos sentidos. É o reconhecimento ensinado em todas as nossas escolas técnicas e universidades. O outro tipo de conhecimento é o conhecimento da revelação. Ele ensina que os milagres são para hoje. O conhecimento sensorial repudia isso em grande medida, porque está acima do conhecimento dos sentidos. A segunda visão da cura é que ela é uma parte do plano de redenção, segundo a qual a doença veio com a queda e é obra do adversário. Pelo fato de a doença ter vindo com a queda, Deus é o curador natural e lógico. O homem não pode lidar com o problema do pecado, ele não pode se tornar justo, ele não pode livrar-se da consciência do pecado. Estes só podem vir através da obra completa de Cristo. Deus planejou que quando fôssemos recriados, recriação que vem através da nossa recepção da natureza e da vida de Deus, seríamos justos e participaríamos de sua justiça, que é sua própria natureza. Isso nos daria a posição de filhos. A nova criação é mais do que ser batizado ou confirmado. É receber a vida e a natureza do Pai. Nosso espírito é recriado ao receber a vida eterna. Isaías 53 tem a chave da redenção. Jesus foi feito pecado pelos nossos pecados. Não só ele se fez pecado com nossos pecados, mas se tornou enfermo por causa das nossas enfermidades. O homem natural é chamado de pecado. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. O crente é chamado de justiça, o descrente
é chamado de maldade, ele não só cometeu pecado, ele é pecado. Além disso, o crente é chamado de luz e o descrente é chamado de trevas. Assim como o pecador é pecado, o doente não é apenas doente, mas doença. A doença é algo espiritual que se revela no corpo. Que harmonia entre Cristo e Belial, 2 Coríntios 6,15. O crente é chamado Cristo, porque Cristo é uma parte do corpo. O ramo é uma parte da videira. É tanto uma parte da videira quanto a própria videira, João 15,5. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, 1 Coríntios 12,12. O homem fora de Cristo é chamado de Belial. Isso concorda perfeitamente com 1 João 3,10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quando Deus colocou o nosso pecado em Jesus, Ele nos colocou em Jesus. Ele colocou o homem inteiro sobre Jesus. Ele lançou os seus pecados, suas fraquezas, suas enfermidades e doenças e sua união com o adversário sobre Jesus. Jesus tornou-se pecado com o nosso pecado, ficou doente com a nossa doença. Isaías 53:10 diz: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. O versículo 6 diz: todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Afligido em espírito, Jesus ficou enfermo com nossas enfermidades. Ele foi feito pecado com o nosso pecado. Esse foi o método de Deus para lidar com o problema do pecado. Ele resolveu o problema do pecado, de modo que não há problema de pecado. Cristo afastou o pecado e satisfez as reivindicações de justiça para o homem. Não há problema de doença. O problema real é o problema do pecador. Há simplesmente um problema de o crente vir a conhecer sua herança em Cristo. Quando João Batista disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. Ele estava dando aviso público de que o homem que ele havia batizado era o substituto do pecado, o substituto da doença para a raça humana. O pecado e a doença vêm da mesma fonte. Satanás é o autor de ambos. Tenho certeza de que é a ordem de Deus que o crente esteja tão livre de doenças quanto do pecado. Ele deve estar tão livre do medo da doença quanto da condenação do pecado. Deus não pode ver o pecado na nossa criação, nem nela pode ver a doença. Tiago escreveu: entre vocês há alguém que está doente? Tiago 5,14. Não deve haver nenhum doente entre vocês, mas se há alguém doente, isso diz o que ele deve fazer. Foi plano do Pai que todo crente deveria ser o que Pedro nos diz em 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Ele quer que saibamos que quando ele colocou nossos pecados e enfermidades em Jesus, e Jesus os levou, foi para exterminar o pecado e para que a doença deixasse de ter domínio sobre nós. Ele quer que saibamos, em segundo lugar, que a doença e a enfermidade não pertencem à família de Deus. Se há alguma doença entre nós, é por causa do baixo nível de conhecimento
dos nossos direitos e privilégios na nossa redenção. É por causa da falta de conhecimento do fato de que Deus, ao impor nossas doenças em Cristo, resolveu o problema da doença na redenção. No novo nascimento, todos os pecados são redimidos. A natureza do pecado é deslocada pela natureza de Deus e a doença sai com os pecados. Assim, o Pai não pôde ver nenhuma doença na nova criação. Ele lançou tudo sobre Cristo. Quando reconhecermos o fato de que nossa doença foi lançada sobre Cristo e que Ele levou nossas enfermidades em seu corpo sobre o madeiro e que pelas suas feridas fomos curados, será o fim do domínio da doença na nossa vida. Mas esse conhecimento não tem valor algum até que o nosso coração diga: certamente Ele suportou as minhas enfermidades e as minhas dores, e pelas suas feridas fui curado. Como se você fosse o único doente do mundo. A palavra é como Deus, eterna, não pode ser destruída. Ele zela por ela para cumpri-la. Sua palavra trouxe o homem à existência e agora ele está se edificando no homem através da palavra. A palavra é parte dele mesmo e é esse ser que está mudando a conduta dos crentes e trazendo-os à harmonia com ele. Ele compartilha a si mesmo conosco. Ele nos dá a sua natureza na nova criação. Ele se faz um conosco. Estamos unidos com Ele no novo nascimento. Devemos aproveitar essa união. Sua natureza nos dá uma nova habilidade e nova sabedoria, e devemos aproveitá-la. Sua força é nossa, sua vida é nossa, sua saúde é nossa, sua capacidade é nossa. A doença é obra de Satanás. Quando você a conta a alguém, glorifica o inimigo, você ignora o fato de que Deus lançou essa doença sobre Jesus e a descartou. A palavra diz que você está curado. Acostume-se a agir na palavra. Meus irmãos e irmãs, chegamos ao término deste livro, 46 capítulos. Que Deus abençoe a vida daqueles que acompanharam todos os capítulos que chegaram até aqui. E talvez você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Glória a Deus, deixe aqui o seu comentário, deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém!